Hoje, bora falar de uma classe lá do 3.5, o Binder. Um estilo de magia diferente, mas que talvez você já conhece um pouquinho. Bora! Seja bem-vindo ao Condado, se ajeite aí na sua toca e me fala se o Binder é um bruxo antigo ou não, né? Um Warlock antigo ou não. Então, galera, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, não é aquele vídeo que vocês estão acostumados com a gente, que a gente faz aquele PDF para vocês e tudo mais. Eu vou explicar já por que a gente não fez PDF, mas não quer dizer que a gente não vai fazer, só não fez para esse vídeo. Mas a gente vai falar do Binder hoje, que é uma classe que tem lá no 3.5, já pediram em outros vídeos aí pra gente, outras pessoas pediram. Acho que o mesmo cara já pediu uns 3, 4 vídeos aí também. Não lembro o nome dele agora, mas deixa eu olhar. É o Caso Megasol, alguma coisa assim que fala o nome dele, muito difícil de falar. Mas, então, é uma classe bem interessante, eu dei uma lida nela aqui e tal. Só que qual é o problema de a gente trazer ela pra cá? Porque ela não tem no quinta edição. Então, todas as versões que tem na internet, pra gente falar, é uma versão homebrew. Então, é alguém que criou ali, baseado no 3.5, a sua versão. Então, para a gente trazer para vocês, se for do agrado de vocês, se vocês realmente quiserem saber mais do Binder, depois que eu explicar ele aqui nesse vídeo, aí a gente traz a nossa versão para vocês, que aí sim seria mais interessante do que a gente simplesmente pegar o homebrew de alguém e só traduzir, tá? Então a gente faria a nossa versão. Então não vai ser um vídeo do Binder que vai sair logo pro... Ah, vocês responderam aqui que querem, no próximo vídeo já vai sair. Não, vai demorar um pouquinho pra gente fazer um trem mais bem feito, né? Com imagem e tudo mais. Antes de a gente continuar falando do Binder, já dá aquele like se você já tá aqui há muito tempo. Se você não tá, vê o vídeo, vê se você acha que é legal, dá um like pra gente. Se você gostar também, vira um inscrito aqui do nosso canal. E se você gosta da gente ainda mais, quer mais conteúdos ainda, vai lá e também seja nosso assinante. Já tem um monte de conteúdo para quem é assinante. Só de você entrar, você ganha trocentas coisas, viu? Então aproveita aí e já vira nosso assinante, que é baratinho. Se eu ficar olhando muito pouco pra direita aqui, é que eu tô seguindo o roteirinho que eu fiz aqui, tá, galera? Pra não me perder tanto e não ficar enrolando. O pessoal reclama que às vezes eu falo demais nos vídeos, então vou seguir um roteiro. Vamos tentar seguir um roteiro aqui pra ver como é que faz. Então, galera, o Binder saiu nesse livro aqui, o Tome of Magic, Pact, Shadow and True Name Magic. Então são 3 tipos diferentes de soltar magia. Então o do Binder estaria aqui dentro do Pacto, ainda teria o Shadow e o True Name Magic, né? Saiu algumas versões dessa no 2014, no D&D de 2014, que você poderia adaptar aí. Tem já adaptações até da própria Wizards, mas da magia do Binder em si não saiu tanto. Mas esse nome aqui você já reconhece um pouco, né? Pacto. E aí vem aquela frase que eu falei no começo, ele seria um bruxo antigo. Você vai ver que eles tiraram muito do Binder para fazer o bruxo, tá? Mas isso não quer dizer que o Binder é completamente um bruxo, beleza? Enquanto eu vou falar sobre o Binder, explicar tudo a mecânica dele, eu vou deixar imagens passando aí sobre exemplos que a gente fez com o IA, de possíveis Binders que você pode imaginar aí na sua aventura. Depois eu vou falar um pouquinho da mecânica que tem lá no Homebrew do D&D Wiki. E por último, eu vou fazer uma pequena comparação, e durante também a explicação, vou fazer algumas comparações com o bruxo, para você ver que realmente essa classe do bruxo que eles fizeram, eles pegaram também um pouquinho aqui do Binder. Então como é que funciona o Binder? Primeiro de tudo, você tem que entender que o Binder não vai memorizar magia, que nem o mago, não vai orar para os céus, que nem o paladino e clérigo, muito menos tem um dom que nem os feiticeiros de transformar o Eve, transformar a magia de qualquer forma. E também não conhece as palavras da criação, que nem os bardos, né? Isso contando com o lore lá do Forgotten Realms, do D&D. Mas os Binders têm uma forma de encontrar e summonar, né? Criaturas, summonar entre aspas, já vou explicar por quê. Que não são criaturas, são vestígios de uma criatura que já existiu há muito tempo atrás, né? E o que é esse vestígio? Para você entender o Binder, a gente tem que entender primeiro o que são os vestígios. Os vestígios são entidades misteriosas que estão esquecidas e estão fora dessa realidade. Podem ser heróis do passado, podem ser criaturas de outros planos, mas que não estão mais em plano nenhum, ou seja, que não são consideradas nem vivas, nem mortas. É um termo meio estranho de entender, né? Como se eles estivessem num vazio, como se eles estivessem num lugar onde não há tempo, onde não há espaço, mas, de alguma forma, o Binder consegue acessar esse tipo de criatura. Eles podem até não ter o dom de soltar magia que nem um feiticeiro, mas eles têm um dom, o dom de conseguir convocar essas criaturas. Eles fazem selos e rituais e permitem que essas criaturas, através de trocas e barganhas, habitem o corpo delas por 24 horas. E vem agora um pouquinho da natureza dos vestígios, né? Os vestígios, eles foram destruídos ou expulsos de alguma forma, mas por algum motivo eles recusam a desaparecer completamente, né? Eles não estão ali na cosmologia tradicional do seu D&D, não vão estar na cosmologia tradicional do seu mundo que você esteja jogando, pelo menos esse é o lore que você tem que
pegar a princípio. Lógico que você pode mudar isso na sua aventura. Se você quiser tratar eles de alguma outra forma um pouquinho diferente, você também pode fazer isso. Então eles não são de lugar nenhum, eles não são de plano nenhum, eles não são considerados nem vivos nem mortos, né? Então é uma forma de você entender essa entidade bem estranha, né? É como se eles fossem uma definição, um entendimento de alguma coisa, né? Um ser que existe no seu subconsciente ali do Binder. Como os vestígios têm essa natureza única de não conseguir ser alcançado por nada, por plano nenhum, por Deus nenhum, os clérigos e paladinos acabam considerando os Binders muitas vezes como hereges. Eles acabam por julgar os Binders como pessoas que utilizam uma magia oculta e que não pode ser usada, né? Que não deveria ser usada pelo fato de poder causar um descontrole aí na cosmologia do mundo deles, né? E para os deuses deles também. Então, o que poderia ter sido esse vestígio? Poderiam ter sido heróis do passado, poderiam ter sido criaturas, poderiam ter sido anjos caídos, demônios derrotados, deuses esquecidos, ou até mesmo fenômenos poderosos da natureza, como um vulcão gigantesco que teve no passado, ou até mesmo ecos de situações muito poderosas que já aconteceram no passado, uma batalha, uma guerra que quase destruiu o mundo. Então ele pode até ser tipo de um eco disso, né? Uma manifestação dessa grande guerra que teve no passado, por exemplo. E pelo fato dos vestígios não interagirem com a realidade diretamente, eles utilizam dos Binders para interagir com a realidade, nem que seja por um tempo, né? E aí que entra como que os Binders fazem isso. Então, para funcionar os poderes do Binder com seu vestígio, ele tem que fazer uma invocação e depois um pacto. Por isso que daí pode ter vindo um pouco da história, um pouco do lore do que acontece com o bruxo, né? Como é que o bruxo desenvolveu esses poderes, né? Então, de certa forma, o bruxo utiliza da mesma ideia do pacto, né? Entre aspas, da mesma ideia do pacto, porque aqui o pacto é um pouco diferente. A criatura com que um bruxo faz o pacto ainda pode influenciar, pode agir, pode tirar os poderes do bruxo de alguma forma. Aqui no vestígio, não. O que acontece? O Binder vai desenhar o símbolo ritual ritualístico no chão, vai fazer a invocação desse vestígio e aí ele vai fazer um teste. Para cada vestígio vai ter um teste, um CD diferente e vai ganhar poderes diferentes, né? E quanto mais alto o seu nível de Binder, mais vestígios você pode ter ativo ao mesmo tempo sobre você. Se você passar no teste de invocação do vestígio, legal, você vai ganhar os poderes, o vestígio vai estar interagindo através de você com a realidade, através da sua alma, através das suas interações com o mundo, e você vai ganhar os poderes que ele vai te fornecer durante 24 horas. Se por acaso você não passar no CD, não significa que você vai ficar sem seus poderes. Você vai ter os mesmos poderes que você ganharia se você tivesse passado, mas com um porém. Durante essas 24 horas que seu vestígio vai funcionar, você está sob a influência dos anseios, medos, sentimentos, planos do vestígio. Então, convocar um vestígio não é uma tarefa muito simples e muito menos não é muito segura. Você pode ser justamente o ponto que o vestígio precisava para voltar a reinar no mundo, para voltar a existir nesse mundo de alguma forma. Pode ser inclusive um dos planos dele, pode ser inclusive uma ideia de plot para sua aventura. Dito isso, todas as manifestações que o vestígio faz através de você são consideradas manifestações sobrenaturais, mesmo que esses poderes que ele te dá sejam efeitos mágicos, como por exemplo, vamos supor que você encontre um vestígio do espírito do fogo, se faz o vínculo com ele e ganhe a habilidade de soltar bola de fogo. Se você ganhar essa habilidade, ela não vai ser considerada mágica, e sim uma habilidade sobrenatural, como se fosse um sopro de um dragão, né? Uma habilidade sobrenatural, uma habilidade natural do seu personagem. Isso aí te possibilita mecânicas incríveis, como por exemplo, não ser alvo de contra-mágica, afinal você não está soltando uma mágica, né? Mas também te deixa com grandes possibilidades de estar sendo influenciado pelo vestígio e talvez não fazer o que você gostaria de ter feito naquele momento, tá? A gente já pode, daqui a pouco, entrar um pouquinho nessa ideia aí de como funciona a influência do vestígio sobre você ou não. Uma vez invocado o vestígio, a não ser que você tenha um talento específico, você não consegue tirar ele do seu corpo, tirar ele da sua alma, enquanto não passar essas 24 horas. Então, como funcionava essa influência negativa dos vestígios no 3.5? Depois de fazer o teste, você não conseguiu passar, está sob a influência do seu vestígio durante 24 horas, cada vestígio ia te ditar um comportamento que você teria que agir. Por exemplo, o Amon, que é o vazio antes do altar, ele poderia te influenciar a resolver seus conflitos de forma extremamente agressiva e com violência. Ou seja, não tem mais conversa com você, cara. Você vai lá para negociar com o cara, com um dos vilões, e por acaso vocês estão conseguindo na conversa, vocês já estavam conseguindo na conversa, e agora ia ser o diálogo final, não vai ser mais a sua parada. Você vai chegar lá destruindo ele, falando, pô, cara, eu não vou aceitar esse acordo não, toma essa bola de fogo na sua cara aqui. Vai ser alguma coisa mais ou menos desse estilo.
Tem umas mais engraçadas, como por exemplo o Paimon, o dançarino, que vai te fazer dançar mesmo nas situações mais inusitadas, como por exemplo no meio do combate, tá? Que se você for um bardo do valor lá do 5.0, né? Ou um bardo da dança, pode até ser interessante, que suas danças vai ser seu ataque, se você tiver essa multiclasse aí. Mas, de qualquer outra forma, você vai dançar mesmo em situações sérias, tá? E aí, por aí vai, tem vários tipos de coisa. Isso aqui, galera, é uma coisa que vai afetar muitos momentos da sua aventura, principalmente nas partes de exploração, de social ali, e que você tem que agir de acordo, senão acaba a graça do Binder, né? Porque ele vai tirar aquele negócio que é o medo de você ser influenciado pelo seu vestígio ou não. E esse momento, o mestre pode usar tanto para criar essas situações inusitadas, de uma negociação que ia dar certo e você acaba explodindo o cara e não vai dar certo, quanto para você descobrir mais sobre o seu vestígio, saber que ele está sendo parte da campanha, saber que ele tem parte de um plano, saber que ele está sendo afetado por algum NPC. São várias coisas ali que você pode acabar percebendo durante essa vez que deu errado você convocar o seu vestígio, tá? Então, não é tão simples de jogar com o Binder, porque você pode causar cenas muito disruptivas na sua party e que a sua party às vezes não vai gostar. Não é toda parte que está acostumado a jogar com um cara que vai ficar agindo de formas estranhas e que vai atrapalhar planos, fazer personagens acabar morrendo por causa disso, simplesmente porque ele foi mal num dado. O 3.5 tinha algumas coisas desse tipo, o 3.0, os jogos mais antigos tinham isso. Não é tanto igual o 5, a quinta edição. Tá? Então você tem que analisar isso aí quando você for jogar, conversar com seu mestre e tentar chegar no meio termo ali do que pode ser interessante ou não. Talvez você dê mais dano, mas tome mais dano, por exemplo, no cara na hora do agressivo. Por exemplo, dançarino, você fica com desvantagem nos testes de furtividade. Alguma coisa que seja que faça a sua furtividade, destreza, desvantagem em testes que exijam que você fique mais quieto, alguma coisa assim. Então, são coisas que o mestre pode te ajudar aí, você pode conversar com seu mestre e à medida que você vai escolhendo seus vestígios, que você vai chamar, que você vai clamar, que você vai fazer as suas invocações, você vai adaptando com seu mestre a melhor forma que vai ficar para sua mesa. Então, galera, esses são os vestígios, esse é o Binder e só o Binder consegue ver o vestígio. Lógico que você pode mudar isso na sua história, você pode mudar isso na lore do seu mundo que você está usando o Binder. Pode ter algum momento que os personagens da party vão ver o Binder influenciando o seu colega. Então tem várias coisas que você pode fazer diferente para gerar mais histórias para sua aventura, para encaixar mais com a história do seu mundo e tudo, e por aí vai. Mas nas regras gerais, os vestígios não são de plano nenhum, eles não estão nem na morte, eles são esquecimento total, só são visíveis e tangíveis para o Binder. E, além disso, eles fornecem poderes que são como magias, mas que não são considerados magias para o Binder. Então aqui está o Binder do Homebrew Page da D&D Wiki. A gente já falou do lore, aqui o lore com certeza deve ter coisas diferentes, mas eu vou deixar para falar do lore se for diferente quando a gente fizer o nosso, se vocês quiserem, né? O lore eu acho que do 3.5 está muito bem estabelecido, muito bem feito. Então, se fizeram alguma mudança aqui, eu não estou muito interessado em saber não, que eu gostei daquele lore lá do 3.5, beleza? Já tem algumas mudanças nos outros que eu vi, por exemplo, tem um que o saving throw, além de carisma, é inteligência, o outro é sabedoria. Esse aqui é carisma e constituição. Pra mim é o que mais faz sentido, tá? Do saving throws seria esses dois aqui, carisma e constituição, né? Você tem que aguentar esse poder desse vestígio dentro de você, isso é constituição, e você tem que domar ele, né? Você tem que domar ele o suficiente para ele não te influenciar. E aí, com certeza, esse é carisma. São as duas coisas que tem que ser seu saving throw evoluído, né? Ele cedeu 8 de vida, também não tem problema, eu acho que tá de boa, né? Ele pode usar até armas médias, ele pode até usar armaduras médias. Eu vou traduzir aqui, galera, mas vocês vão ver que não fica muito bom, tá? Ele vira um encadenador e tudo mais. Vou tentar dar uma traduzida, se tiver ruim eu vou traduzindo igual eu tava fazendo aqui, vou falando pra vocês. Ferramentas, kit de disfarce, blá blá blá. Isso aqui lembrando que é o 5, quinta edição, né? Não é pra 2024. Então por isso que era outro motivo que eu queria fazer outro, ao invés de só pegar esse aqui e traduzir. É porque eu gostaria de fazer um pro 2024. As perícias você vai escolher entre arcano, engano, história, intuição, intimidação, investigação, performance e persuasão. Aqui tá a sua tabela, você tem a ligação da alma, guardião da alma, vontade de ferro, blá 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 blá. Os selos conhecidos, né? Quantos selos você tem. Aqui no final você vai ver que você vai ter 9 selo, né? E aqui quantidade de vestígios que você pode tá vinculado a você e não encadernado, que seriam 4 no final, né? A partir do nível 17. Aqui a quantidade de truques, aqui a quantidade de feitiços, porque aqui eles vincularam com magia. Outra coisa que eu não gostaria dessa aqui, e que nas outras que eu vi, não tem, né? Os outros homebrew que eu vi de vestígio não é feito assim.
é feito de outra forma. No level 1 você ganha essa legação da alma, que é a capacidade de você se vincular ao vestígio, beleza? Fazendo aquele pacto, tudo que eu já expliquei. Começando no primeiro nível, você pode vincular no vestígio selecionado da lista de vestígios. Então tem a lista de vestígios, a gente vai falar de cada um delas e o que você ganha. E além disso, aqui também tá a quantidade de vestígios, que foi aquilo que eu falei da Bela, né? A quantidade de vestígios que você pode vincular no nível 5 seria 2 vestígios, que o total deles daria um nível 5, né? Um vestígio de nível 2 e um vestígio de nível 3. Aí tem a tabela dos selos conhecidos, né? Para invocar vestígios de primeiro nível. O seu nível de binder aumenta, você aprende os selos e rituais de vestígios de nível mais alto, como mostrado na coluna Seus Know, né? Aquela coluna que eu mostrei lá, que você sabe selos até do 9º nível. Vestígios só podem ser invocados por meio de seus selos, que devem ter pelo menos 1,5 metros de largura. Então você tem que fazer um selo grandão lá. Criar um selo requer a habilidade de marcar uma superfície e 1 minuto de concentração, como se estivesse se concentrando em uma magia. O selo não é mais durável do que seus componentes e persiste enquanto permanece intacto. Você pode usar sua ação para invocar um vestígio tocando em um seu selo único e chamando seu nome e seu título. Uma imagem ilusória do vestígio aparece no espaço vazio mais próximo. O vestígio fala na língua que você costumava chamá-lo e ignora todos, exceto você. Sua imagem desaparece quando você vincula o vestígio ou se você não conseguir vinculá-lo em 1 minuto. Vinculando vestígios, né? Então aqui é o teste que você tem que fazer. Você tem que jogar um dado de 20, somar sua proficiência mais seu modificador de carisma e ganhar de um CD igual a 11 mais o nível do vestígio. E da mesma forma, se você for sucedido ou não, você vai conseguir fazer o pacto de qualquer forma com o vestígio. A diferença é aquela que eu já expliquei, que você vai sofrer influência do vestígio ou não. Mas você vai ganhar os poderes da mesma forma. Já já a gente vê um exemplo ou outro de alguns vestígios para você ter uma ideia dos poderes que você ganha. Os recursos concedidos aos poderes que você vai ganhar, que se chama Grand Features em inglês, né? Essas características, seus efeitos ainda são mágicos por natureza. Eles são suscetíveis a qualquer efeito que interfira com magias ou efeitos mágicos. Então você vê que aqui no 5.0 eles mudaram e agora esses efeitos que você ganha são considerados efeitos mágicos. Antes não era. Eu não sei, eu não gosto tanto dessa ideia. Eu acho que justamente pelo fato de você ter a possibilidade de ter que lidar com a influência do vestígio, o efeito poderia ser não mágico, né? Poderia ser sobrenatural. Mas você vê que aqui eles conseguem ver, né? Quando ele falou da imagem do vestígio, então já tem algumas mudanças aqui que não acho tão divertido assim. Capacidade de ligação. Qualquer habilidade que você tiver que você ganha com o vestígio, você vai usar esse CD aqui, se for uma magia que você vai jogar, um tipo de magia, alguma coisa assim, que é o CD básico, que vai usar o seu carisma, e se você fizer um ataque, você vai fazer um ataque com seu bônus de proficiência mais seu carisma. No nível 1 ainda você ganha Guardião da Alma, que é a vontade de ferro, que é a capacidade de você, enquanto estiver ligado a um vestígio, simplesmente usar uma ação para acabar com a condição assustado. Então essa habilidade de expulsar vestígio é mais ou menos a mesma coisa que tinha lá no 3.5. O que acontece? Você pode mandar o vestígio embora do jeito que você quiser, utilizando uma ação bônus. Inclusive, você pode trocar por outro vestígio que você conheça, né, quando você faz esse negócio. Só que você só pode fazer essa expulsão de vestígio uma vez por descanso curto ou longo, e aquele vestígio que você expulsou, se você fosse vincular ele antes de fazer um descanso longo, você tem desvantagem nesse teste. Então, antes da gente continuar aqui, né, já estamos falando dos vestígios, vamos ver pelo menos um vestígio, como é que é o tipo de coisa que você ganha. Vamos falar aqui de um que eu já falei, que é o Amon The Void Before the Altar, né? Vamos colocar aqui no português, só pra gente ver mais ou menos. Ele tem um requisito especial. Amon despreza particularmente 4 outros vestígios: Chupóclops, Eurinome, Carsus e Lerage. Carsus, você conhece o Carsus? Eu já falei dele aqui em algum vídeo, hein? É o cara que tentou virar o deus da magia e foi tudo para o Netheril, né? Então, se você hospedou um desses espíritos nas últimas 24 horas, Amon se recusa a atender seu chamado. Da mesma forma, esses espíritos não atenderão seu chamado se você já estiver vinculado a Amon. Isso é bem legal, né? Mais lore para suas histórias e tudo mais. Manifestação. Amon se manifesta em uma explosão de fumaça preta, uivando maldições imundas para seu invocador. Ele possui um corpo de lobo preto com uma cabeça de carneiro e uma serpente como cauda. É coisa ruim, né? Praticamente coisa ruim. Sua boca cheia de dentes afiadas e fogo escapa dela quando ele fala. Sinal, você desenvolve chifres curvos como os de um carneiro. A influência de Amon deixa você mal-humorado e irritável. Além disso, como Amon despreza divindades vivas de fogo, sol e lei, ele força você a resistir até mesmo a magias benéficas lançadas por aqueles devotados a tais poderes. Você deve fazer um teste de resistência para resistir a tal magia. Se for permitido, a falha permite que você ganhe o benefício. Essa influência aqui só vai entrar em jogo se você falhar na hora de chamar ele. Se você chamar de boa, ele não tem essa influência sobre você. Você vai agir normal com todos os poderes que ele vai te conceder agora. Então você ganha Dark Vision, né, visão no escuro, de 60 pés, que são 18 metros,
E se você já tem, por causa da sua raça, ela aumenta mais 9 metros. Calor escaldante, toda vez que você tirar 1 no dano de fogo, você considera ele como se fosse 2. Chifres de carneiro. Enquanto mostra o sinal de Amon, você pode usar seus chifres como uma arma corpo a corpo que causa 1d8 de dano contundente. Você é proficiência com seus chifres, usa força ou destreza para jogadas de ataque e dano. Se você gastar metade do seu movimento viajando em uma linha reta em direção ao inimigo e fizer um ataque com seus chifres, você causa 1d8 de dano extra ao acertar e o alvo deve ser bem sucedido em um teste de resistência de força ou será derrubado. Então essa aqui é uma ótima maneira de você abrir o combate, né? Para derrubar o cara e depois já ter vantagem no próximo melee ataque seu, se você tiver 2 ataques. Por último, seria o sopro de fogo. Você vai ganhar um sopro em linha de 15 pés, que é 4,5 metros. Cada criatura deve fazer um teste de resistência de destreza, sofrendo 2d6 de dano de fogo se falhar e metade disso num sucesso. Para cada 5 níveis que você tiver de binder, você aumenta mais 4,5 metros até 75 pés, né, que dá 21 metros. E o dano que ela causa aumenta 2d6 até 10d6 no 20º nível. Você pode usar esse recurso uma vez por combate, você também pode usar esse recurso fora do combate, embora não possa fazê-lo novamente até terminar um descanso curto ou longo, né? Então são basicamente esse estilo de habilidade que você vai ganhar, lembrando que você vai ter mais de um vestígio ao mesmo tempo, né? Então você vai ganhar essa habilidade, vai ganhar de outro ser, né? Se você vai querer que a gente fale mais de todos os vestígios, porque são muitos, não tô brincando, olha aí, são muitos vestígios, é só você dar o like aí nesse vídeo, comentar aí embaixo, faz o vídeo do vestígio, faz a raça dos vestígios, a gente vai fazer pra vocês, beleza? Esse aqui é só pra gente dar uma ideia, se vocês realmente querem saber dessa classe, querem entender ela a fundo mesmo, como a gente faz com todas as outras classes. Nível 2, você ganha os espíritos menores, que é uma lista de habilidades que você pode fazer, tem uma armadura, um espírito de armadura, espírito da lâmina, um monte de coisa que você pode fazer, você gasta uma ação bônus pra manifestar ou dispensar esse espírito, e cada espírito que você tem, você ganha certas habilidades, tá? Ganha truques, ganha magias. Lembrando que ele tem que estar manifestado para você poder estar utilizando os poderes que ele te entrega, viu? Então você vai poder ter até 3 manifestados no nível 20, beleza? Mas você conhece mais espíritos no nível 6, 9, 14 e 18. Então no final você vai conseguir os serviços de 6 espíritos, né? E aqui tá a lista dos espíritos. Tem o espírito da armadura, que ele vai te dar o cantrip mending, vai te dar a habilidade de soltar shield of fate uma vez por dia sem gastar espaço de magia, e vai a possibilidade de transformar essa armadura numa armadura que você seja proficiente e que custe até 75 PO. Ah, tem a da lâmina, que te dá o cantrip Blade Green Flame, que te dá a possibilidade de conjurar Spiritual Weapon e que ainda pode fazer essa arma ficar nas suas mãos, né? Essa pode fazer esse espírito da lâmina transformar numa arma que você também é proficiente, aí você vai poder atacar com ela, vai poder arremessar e ela voltar pra você, se ela tiver essa habilidade de arremessar, e você convoca ela e todos os outros espíritos que tem aqui com uma ação bônus, e vai tendo cada vez mais espíritos. Mas manifestados ao mesmo tempo, você pode ter do 1 ao level 9, 1, do 10 ao level 19, 2 e do level 23. Seita do Binder, aqui seriam as subclasses que você ganharia, né? E você ganha poderes da seita do Binder no nível 3, 6, 10, 14, 18. Depois a gente vai falar só quais que tem. Eu não vou falar sobre as subclasses aqui nesse vídeo. Nível 4 normal, você ganha melhoria de pontuação de habilidade, ataque extra no nível 5. Nível 5 você ganha o Guardião da Alma, que ainda é a evolução daquele outro que você tinha, né? Que quando você podia sair do assustado, agora você vai poder sair também. Se você tiver sob o efeito de 2 vestígios, você vai poder sair no seu próximo turno sob alguma condição de encantamento, alguma magia ou efeito que fez algum encantamento em você. E aí você faz o mesmo teste contra a mesma CD, só que no início do seu próximo turno, ao invés do final do próximo turno, como geralmente é. Nível 7 você ganha o Selo do Zelo, que é basicamente o Pact of the Blade lá do bruxo, né? Você vai poder marcar até 2 armas que você conhece ali, que você é proficiente, e essas armas que carregam esse selo, enquanto elas não forem destruídas ou se você morrer, você pode usar seu carisma tanto no ataque quanto no dano, né? Que é basicamente o Pact of the Blade do bruxo. E além disso, você pode usar ela como foco de conjuração para as magias que você tiver da sua classe. Dessa classe, no caso. Se você tiver o espírito da lâmpada ou o espírito do arco, você pode fazer isso nesses espíritos, eles tomam a forma já com seu selo. No nível 9, você ganha a maestria do pacto, que é a capacidade de você ser tratar os vestígios como você bem entender, né? Você vai poder, após um descanso longo, escolher um número de vestígios igual ao seu modificador de carisma, ou seja, 5 vestígios, né? No nível 9, imagina que você já botou seu carisma 20, e após um descanso longo, você tem o seguinte benefício ainda: ignorar os requisitos especiais associados ao contato com os vestígios escolhidos, invocar os vestígios escolhidos à vontade sem criar ou tocar em seus selos. Você nunca estará sujeito a desvantagens em seu teste de vinculação com vestígios escolhidos, e você pode suprimir os sinais de pacto dos vestígios escolhidos, mesmo se falhar no seu teste de
vinculação. Nossa, tá faltando um pedacinho ali, espero que não tenha atrapalhado bastante, tá? Então, uma ótima habilidade nível 9, né? Você fica bem confiável aí para utilizar seus vestígios. No nível 11, você é o melhor ainda, aquele guardião da alma, e se agora tiver 3 vestígios vinculados a você ao mesmo tempo, você tem resistência a dano psíquico e ainda é imune a magias ou efeitos que podem ler seus pensamentos, detectar suas mentiras e revelar seu alinhamento ou tipo de criatura. Nível 3, você tem conhecimento proibido, que é basicamente jogar aquela magia augúrio para um vestígio que você tem vinculado. Então, para cada vestígio que você tem vinculado, você pode jogar essa magia augúrio para saber presságios, informações aí sobre o futuro, sobre alguma coisa, algum conhecimento específico aí, tá? Basicamente isso. No nível 15, você ganha uma essência suprema, que você tá tanto tempo hospedando vestígios que você tem uma mente e um corpo super foda. Você pode lembrar com precisão de qualquer coisa que você vê ou ouve, ser meio chato pro mestre, né? Que o cara vai ficar sempre falando, eu lembro sim, pode falar exatamente o que você falou, né? Mas é a habilidade do cara. E para cada 5 anos que se passam, o seu corpo envelhece apenas 1 ano, né? Então, é como se você estivesse se alimentando ali da energia do seu vestígio e conseguindo uma longevidade mais aumentada. Nível 17, você fica muito confiante para resistir a qualquer magia ou efeito que exija um teste de resistência de inteligência, sabedoria e carisma, porque você tem vantagem em todos esses testes de resistência. E ainda por cima, uma vez por descanso longo, se você falhar em algum desses testes, você pode escolher passar, né? Então, muito forte, você fica bem resistente aí a efeitos de controle. Nível 20, você tem os selos gravados na sua própria mente, então você é capaz de se vincular a qualquer vestígio sem nenhuma ação necessária. Então, você vai invocando ali os vestígios que você precisa, só que você também falha automaticamente no teste de vinculação, o que faz você ficar sob a influência de todos os vestígios, né? Então você vai estar sob a influência do Amon, a influência do que seja lá qual que você chamar aí o Carcius, aquela influência negativa vai estar sobre você. Só que a CD dos testes de resistência para suas magias aumenta em 1, os seus bônus de dano e ataque aumenta em 1, e qualquer ataque que você fizer é considerado mágico para superar a resistência e imunidades, sendo que isso aqui já não existe mais no 2024. Aqui são as sedas que seriam sua subclasse, né? Tem esse Anima Mag, que seria... vem vestígios como ferramentas, blá blá blá, condição versátil, valeiros do selo sagrado. Você tem vários aqui que você vai poder escolher no seu. Você vendo que se você. O vestígio do patrono. Tá vendo que se você traduzir aqui, você consegue pegar bem a página, você consegue pegar bem o que você faz com cada vestígio. Então, e essa subclasse. Então, se você quiser usar, é uma subclasse aí. Tem algumas ressalvas que eu faço, que já mudou por causa de 2024. Ou simplesmente porque eu acho que teria que ser diferente, de acordo com o lore, mas no mais, por tudo que eu vi aqui, parece ser uma subclasse bem forte, bem legal de jogar. Então esse é o Bard, ele tem algumas ligações com o bruxo, né? Vou até dar uma lida aqui, pegar uma colinha aqui do que eu escrevi. Então os dois obtêm os poderes da mesma forma, fazendo pactos. Porém, o bruxo faz um pacto com um patrono, um pacto fixo desde o nível 1. E tem aqueles pactos aí da lâmina, que tem tudo mais, mas você vai escolher um patrono que vai ficar até o final da sua vida aí. Ou se por acaso se você trocar, tem momentos que acontece isso, né? A pessoa acaba trocando um patrono, o mestre faz essas ideias, esses momentos assim, de acordo com o lore, faz sentido lá no momento da aventura, na história, na narrativa. O Bider pode trocar os vestígios diariamente, enquanto as mudanças acontecem só quando o bruxo sobe de nível, né? Então você tem uma série de vestígios ali que você conhece e que você pode trocar no próximo dia, pode fazer o expulsão lá com o nível 2 e escolher um outro pacto que vai ser mais interessante para você com outro vestígio. Já o bruxo, as mudanças são mais raras, mas as invocações místicas são bem mais poderosas, né? Ela tem habilidades que você soltam para sempre, infinitas. Ela te dá a possibilidade de ver no escuro. Você tem muitas habilidades ali, transformam truques seus para sempre, né? Então, ela tem suas vantagens que talvez no 2024 tá bem mais efetivo que o Binder, né? Não fiz essa análise tão profunda assim, porque eu acho que o Binder não tá no 2024, né? Então ele vai consideravelmente estar mais fraco, porque todas as classes evoluíram, né? De 2024 ficaram mais fortes. Na variedade de poderes, não tem nem como falar, né? O Binder é completamente flexível por causa do tanto de vestígio que você pode ter e o tanto de habilidade, cada vestígio dá 4, 5 habilidades ali. O bruxo, apesar de ser menos flexível, as invocações místicas você pode trocar uma ou outra, ela te dá poderes muito, muito fortes e acaba te dando uma versatilidade muito boa, né? Porque você pode escolher mais de um tipo de pacto, tem um pacto da lâmina, o pacto do tomo, são pacto da corrente, e que te dão coisas diferentes, né? Você pode tanto ter o pacto da corrente quanto o pacto da lâmina, por exemplo, você pode tá mais focado ali no combate corpo a corpo e ainda ter um familiar. Então, assim, são coisas que vai acabar, eu acho, atingindo essa flexibilidade que o
Binder tem, mas ainda assim o Binder, pelo fato de poder trocar os seus vestígios, ter várias habilidades aqui dele, que ele pode dispensar um vestígio e trazer outro, né? Pode ser que na flexibilidade o Binder acaba ganhando. Ainda mais que esse Binder aqui, que a gente acabou de analisar, ele tem magias ainda, né? Que a gente não chegou a analisar aqui, mas ele tem magias, né? Slot de feitiço, feitiço condicido de nível primeiro nível superior, que você ganha nas suas subclasses, né? Aqui no caso do Binder, os seus feitiços vêm com a sua subclasse. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui pra você ver. O do Anima Mag, conjuração de feitiço. Você ganha magias de feiticeiro. Fonte da magia, também magia de pontos de feitiçaria você ainda ganha. Você vai conjurar com suas magias de feiticeiro. Então, assim, você ainda ganha magias igual o bruxo ganha. E aqui, pra mim, que já tá o erro, assim, primordial dessa subclasse. De acordo com aquele lore, né? Lógico que se às vezes a gente lê esse lore aqui, que eu não li esse lore, pode ter explicações por que mudou essa ideia dos monstros não serem sobrenaturais, desses vestígios não serem sobrenaturais, e sim serem mágicos, né? Mas, na minha opinião, não é. Eu acho que eles tinham que continuar sendo sobrenaturais e não ter essa ideia de magia aqui no Binder, né? O D&D tem essa mania de socar magia em tudo quanto é classe. E, né, na evolução, a sua evolução do Binder tá ligada à quantidade de vestígios que você vai ter, vestígios mais poderosos que você vai conseguir se vincular, enquanto do bruxo tá ligado ali aos poderes e habilidades que o seu patrono vai te entregar, assim como as magias de nível 9 superior, né? Que o Binder aqui solta magia só até nível 4, se eu não estou enganado, confirmar aqui, isso mesmo, até nível 4. E você vai ter magia até nível 9, né? Que são as revelações, né? Sei lá, revelações místicas, sei lá, alguma coisa assim. Então dá pra ver que o Warlock e o Binder tem uma ligação aí que dá pra você criar aí. E até tô falando isso justamente por causa de lore que você pode criar na sua história aí, de momentos narrativos que você pode criar, de um bruxo, né? Que às vezes tem um discípulo que ele não fez o pacto da mesma forma que o bruxo, né? Pode ser uma das suas histórias, né? E aí agora esse bruxo tá caçando o discípulo porque ele tá chamando criaturas e utilizando uma magia que é ainda mais oculta que a do bruxo. Então, assim, são ideias que você pode ter aí quando tá criando seu Binder. No papel de combate, comparando o bruxo com o Binder, vou falar basicamente no dano. O dano do Binder vai estar bem ligado ao tipo de vestígio que você escolher. Se você não escolher um vestígio que vai aumentar seu dano de alguma forma, aqueles espíritos também que vai aumentar seu dano de alguma forma, você não vai dar um dano tão efetivo quanto, por exemplo, você faz um bruxo, escolhe as invocações místicas, joga tudo em raio místico, e aí você fica com aquele cara que tem aquele raio místico que solta cada raio místico é um canhão, né? Então, assim, eu acho que no dano, na maioria das vezes, o bruxo vai estar na frente do Binder, né? Mas, lógico, a subclasse aqui que a gente não viu pode deixar um pouco mais poderosa. Então é isso aí, galera. Se você gostou do Binder, quer saber mais sobre o Binder, quer que a gente faça uma versão 2024 do Binder, manda aí. Lógico que ela não vai sair semana que vem, porque vamos supor que o vídeo saiu, você chegou de ver o vídeo, todo mundo tá comentando lá, o vídeo não vai sair semana que vem, cara. Demora fazer uma classe de 20 níveis com tanta subclasse, por mais que a gente tenha todo esse material aqui para usar de exemplo, para usar de construção do Binder, a gente quer fazer um trem mais legal, mais assim, mais nosso estilo, né? Fazendo aquele PDF bonitão, com imagem e tudo mais. Igual você viu daqueles monstros mortais, tá os vídeos aí no card, caso você queira ver. Então vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Então se você quer, aceita aí. Se você virar nosso assinante aí, pode ser que você ganhe esse conteúdo mais cedo. Provavelmente o PDF vai ser direcionado só para os nossos assinantes ali, mas a gente vai liberar um arquivo texto para todo mundo aí que estiver assistindo o vídeo, mas a gente não sabe ainda não. Vamos ver ainda se vai ser falado o Binder ou não. Já estou enrolando demais e falou, um grande abraço. Fala aí se você quer o Binder ou não. Dá o like se você gostou do vídeo. Compartilha com seus amigos e comenta aí. Jogar RPG é bom demais. Falou.